Oi, oi, meus amores, como vocês estão? Meu nome é Giovana e eu tô fazendo parte do processo do Programa de Intercâmbio de Jovens 2017-2018 do Rotary. Eu tô criando esse canal para vocês poderem acompanhar um pouco todo esse processo desses 2 anos, como vai ser, e eu poder mostrar um pouco dessa experiência maravilhosa e se alguém tiver interesse também em participar. Hoje vamos desejar o. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou contar mais ou menos como foi o processo desde o início, desde a inscrição, até onde eu estou agora. Tá, então, no dia 1º de julho, abriram as inscrições. As inscrições só podem ser feitas se você tiver uma vaga de um Rotary. A minha vaga é do Rotary Curitiba Champagnat, que é onde eu faço parte do Interact. Então eu consegui essa vaga e aí abriu as inscrições dia 1º de julho. Aí a gente teve que ir atrás de alguns documentos, fazer algumas coisas, assim, eles passaram tudo certinho. E dia 18 de agosto encerrou o período das inscrições e a gente foi entregar todos os documentos. Depois disso, eles analisaram tudo, provavelmente fizeram alguns cadastros nossos e tal. E aí, no dia 23 de setembro, a gente teve a prova escrita e a primeira reunião com os nossos pais oficiais e até com a gente e tudo. E essa prova escrita contava com conhecimentos gerais, conhecimentos rotários e prova de inglês. A prova valia 6 ou 8, não lembro exatamente. Isso no dia 23 de setembro. No dia 24, a gente teve a dinâmica em grupo. Foram todos os intercambistas lá, nós somos em 70, se eu não me engano, esse ano. E aí a gente foi lá e eles separaram a gente em grupos e deram pra gente algumas atividades. A gente fazendo essas atividades, tiveram psicólogos e rotarianos que estavam analisando a gente para ver como seria nosso comportamento ali diante daquele grupo, na nossa liderança, que é muito importante, que o Rotary trabalha bastante, e tudo isso. Aí no dia 24, 23 foi um sábado, a gente fez. Aí no dia 24 foi a dinâmica. E na outra semana foram marcadas as entrevistas pessoais. Então a gente foi com os nossos pais e o nosso oficial do clube, nosso oficial de intercâmbio, que é um cargo do clube, do Rotary, que você tem a vaga. E a gente foi e um psicólogo e um rotariano estavam lá analisando a gente, tiveram uma conversa com a gente, realmente uma entrevista. Eles perguntavam algumas coisas de como é o meu comportamento em casa, meus pais respondiam, eu respondia o que eu achava de mim, de como é a nossa família em si, de como a gente funciona, para eles poderem entender um pouco do jovem, né, pra poder só se integrar um pouco de como que é e quem tá mais preparado para isso. A partir disso, no dia 20 de outubro, saiu o resultado da prova. 20 de outubro, calma aí que eu preciso ver. Dia 20 de outubro saiu o resultado da prova e da entrevista e da dinâmica, saiu o resultado. A classificação. Então a gente. Cada um teve uma nota, né? Valia 10, então acho que a dinâmica valia 2, a entrevista 2 e a prova 6, se eu não me engano. E aí, eu fiquei em quarto lugar com 9 e 6, se eu não me engano. E aí, dia 21, a gente teve a segunda reunião para orientação do preenchimento do Application Form. O Application Form são vários documentos também que a gente vai enviar. É bem, bem, bem importante, tem tudo assim da sua vida. É basicamente a sua vida resumida, porque a família que vai te receber lá no outro país, ela vai receber isso pra poder saber como você é, saber da sua vida um pouquinho. Então a gente tem que ter passaporte, carteira de vacinação, uma análise de um médico, de um dentista, uma carta dos seus pais, uma carta sua contando um pouco sobre como você é, tem que ter algumas fotos e explicando um pouco da sua vida.
Aí, no dia 4 de novembro, no dia 2 de dezembro, desculpa, a gente teve a entrega desse application form. Então, a gente foi lá, eles fizeram uma escala conforme o Rotary, que você era patrocinado, e a gente foi lá entregar o nosso application. Eles verificaram se estava tudo certo. Se não tava, eles falavam, ó, você tem que arrumar isso e volta em outro dia, ou em outro horário ainda, se desse tempo, né? Porque foi o dia inteiro. E isso foi num sábado, se eu não me engano. Aí, a partir do dia 2 de dezembro, a gente está só esperando, porque terminou já tudo que a gente pode fazer. Então, a gente vai, a partir da classificação, a gente escolhe um país. No dia 24 de março, a gente vai escolher, vai ter o emparceramento, que eles chamam, que é essa escolha de países. Eles chamam conforme a classificação. Então, primeiro lugar vai num palco e fala que país que quer ir. E assim vai. Que país que eu quero ir? A Holanda ou Dinamarca. Uns dias antes da reunião de emparceramento, que vai ser dia 24 de março, acredito que uns 15 dias antes, eles mandam a lista de países pra gente. Então, pra gente ver os países que a gente pode escolher, né? Porque nem todos os países têm vaga, claro, são muitos países. E tem alguns que tem menos, tem outros que tem mais. E eles mostram quais são as vagas que a gente tem a oportunidade de escolher. Dia 24 de março vai ter isso e, pelo que eu tô vendo aqui, essa é a mais próxima, a mais importante, mais próxima que a gente tem. Então, assim, eu vou... o meu intercâmbio é de longa duração, então ele dura 1 ano, né? Eu sou do programa, eu sou do processo 2017-2018, porque meu processo começou em 2017, e eu vou em 2018. No caso, provavelmente não, mas eu já explico. Então, eu vou receber alguém na minha casa em agosto. É o período que as pessoas normalmente vão. Então, eu vou receber alguém, não obrigatoriamente do país que eu vou. Uma pessoa de qualquer país que venha pra minha casa. Como meu intercâmbio de longa duração, eu vou ficar... Não é exatamente 1 ano, são 10, 11 meses. E, assim, normalmente as pessoas vão em agosto, assim, do começo até o final, em agosto. Mas Holanda e Dinamarca têm um diferencial que normalmente acontece em janeiro, nas primeiras semanas de janeiro. Escolhendo conseguindo escolher esses países, então, eu vou só em 2019. E eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, tiver interesse em saber alguma coisa, é só falar que eu respondo. E conforme eu for tendo mais informações para passar para vocês, mais coisas interessantes, eu vou falando. E é isso. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Beijo.